Bom dia, pessoal do Facebook, bom dia, pessoal do YouTube, bom dia, pessoal do Spotify. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, porque eu sou perfeccionista. Bom dia para todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro dominical da Teologia Pé no Chão. A Irene está aqui. Oi, gente, bom dia. A mãozinha dela. Bem-vinda, amor, também. Bem-vinda. Tá frio, gente. Tá de Tá camiseta, mas tá frio. Segundo... A gente tá com o aquecedor ligado, pra vocês terem ideia. Aqui 50% acha que tá frio, 50% acha que tá calor. É um domingo muito bonito, ensolarado, maravilhoso. Espero que esteja sendo para vocês também um domingo abençoado. Estou vendo aí os primeiros rostinhos familiares. Vocês chamam de família Teologia Pé no Chão, né? Muito agradável para mim ter transformado este encontro numa família, né? O nosso encontro aos domingos. Exatamente. Bom, gente, estamos então aos domingos estudando sobre igreja e reino de Deus. Na sexta-feira nós encerramos o curso de bibliologia, 10 aulas muito densas, mas pelo menos foi um curso ponto de partida para quem quer entender melhor esse livro que tem em mãos, tão amado, tão odiado, tão mal afamado aí pelas más línguas e por outro lado, tão importante para a nossa fé. Terminamos então esse curso. Às sextas-feiras, por enquanto, estamos de recesso. A escola é minha, né? Então, nas sextas-feiras agora não teremos aula até depois de julho. Depois de julho eu proporei um novo tema para um mini curso. Estou pensando em algo vinculado a esse tema dos domingos. E aos domingos estamos estudando igreja e reino de Deus. Igreja é um termo muito familiar na nossa cultura ocidental, porém fizemos o exercício em 8 aulas de recuperar o sentido original, o sentido pretendido. E para fazermos isso nós fomos a Jesus Cristo, buscar nele, na compreensão dele, no modo como ele falou e no modo como possivelmente os primeiros discípulos entenderam e praticaram. Então, aquilo que nós vamos ver sobre igreja no Novo Testamento é fruto direto das palavras de Jesus e da compreensão dos discípulos. Então, nós teremos ali um campo de pesquisa extraordinário para iluminar a nossa prática, o nosso ser igreja. Mas nós paramos lá em Jesus, eu cortei então o tema da igreja e a partir da aula 9 nós passamos a pesquisar e entender o que significa reino de Deus. Estudamos o conceito de reino, o que a gente pensa, o que a gente imagina quando a gente ouve a palavra reino. Depois eu contei a história política do reino, baseado no caso concreto de Israel, mostrando que o destino do reino é ou evoluir para o império, ou então se tornar vítima do império, né? O poder não tem limites, não conhece vácuo, e ele vai crescendo porque as ambições são ilimitadas até que ele encontre um poder maior que ele mesmo. No caso dos judeus, nós sabemos, eles se tornaram vítimas do império, e dessa tragédia política nacional do povo de Israel, este contexto se tornou fecundo para o surgimento e o amadurecimento e a evolução de um conceito que o Evangelho chama de reino de Deus. Então nós estudamos o profetismo, estudamos a esperança no período interbíblico, que é um período meio cego e mudo e surdo para nós cristãos e para quase todo mundo,
mas nós visitamos esse período porque esse período afeta e influencia diretamente os dias de Cristo. E na aula passada, finalmente, na aula 14, eu fiz com vocês aquele exercício de pesquisar os evangelhos sem Jesus Cristo. Ou seja, não olhar o efeito Jesus, a ação Jesus, mas olhar a reação popular. O que as pessoas esperavam, que expectativa elas tinham quando ouviram notícias a respeito de Jesus. Nesta aula de hoje, aula 15, eu começo então uma nova etapa nesta reconstituição do ambiente em que o reino de Deus foi anunciado. E eu vou colocar agora, vou introduzir um personagem no cenário e na nossa meditação a partir da aula passada, quando eu isolei, né, tirei Jesus de um lado e o povo do outro, a sociedade do outro, vocês me acompanharam nisso. Hoje eu quero introduzir um peão no tabuleiro, eu quero introduzir um personagem aqui. E esse personagem vai fazer a ligação, e isso está muito claro nos evangelhos, vai fazer a ligação entre o Antigo Testamento e Jesus Cristo. O Novo Testamento não começa sem a presença deste personagem. E esse personagem vai fazer também a ligação da sociedade dos dias de Jesus com Jesus. De quem eu estou falando, né? Estamos no mês de junho, aliás, estávamos, né? Hoje é 2 de julho. E ontem ainda o tema do nosso encontro na nossa igreja foi um encontro junino, né? Roupas juninas e alimentos juninos. E tudo isso para falar de João Batista. Ontem mesmo algumas pessoas estavam falando que as pessoas confundem o junino ou com o mês de junho, né? Ou então confundem o nome junino com João Apóstolo. E então a gente estava nas nossas leituras e discussões e conversações lembrando deste personagem, o João Batista. A pergunta que nós queremos fazer hoje é: qual o papel, qual a função de João Batista como precursor de Jesus Cristo? Ele que vai aparecer publicamente antes de Jesus Cristo. Nós, os leitores do Evangelho, sabemos que João Batista é filho de Isabel e de Zacarias e que Isabel e Maria já sabiam, né, do nascimento dos seus filhos e quem era quem. Mas, se a gente colocar de lado esse nosso conhecimento privilegiado, o conhecimento do leitor, né, privilegiado, e pensar como um cidadão, lá por volta dos anos 26, 27, 25, sei lá, quando João Batista aparece, nós teremos que sentir na nossa mente, no nosso coração, aquela mesma estranheza, a mesma perplexidade, a mesma curiosidade a respeito do surgimento deste personagem. Então, quem é ele? Dentro daquelas expectativas todas que nós estudamos nas últimas aulas, versus o surgimento desse personagem estranho, qual é o efeito, qual é a reação, qual é a receptividade que o povo terá ao ver e ouvir este homem esquisito? O que ele anuncia? Então, nós conhecemos João Batista por causa do batismo, daí o apelido dele, o Batista, fundador da denominação Batista, né? Segundo alguns batistas, né? A igreja fundada por João Batista, a primeira igreja do mundo, né? Daí o seu nome, então, Batista, né?
E também a Igreja Batista chama Batista por causa do batismo de adultos. Mas nós precisamos hoje pensar João mais profundamente, porque nós cristianizamos João e nós damos a ele um papel secundário, como se ele tivesse sendo apenas o... Como é que chama no show, quando tem aqueles shows de abertura, né? Então, o grande astro da noite é Jesus Cristo, a banda de Jesus Cristo. Enquanto o público vai chegando, etc, etc, tá ali aquele show de abertura. Então, a gente não dá muita importância para João Batista, né? Mas João Batista tem um papel importantíssimo. Ele vem na esteira dos profetas e das predições proféticas. E João Batista é, a rigor, o primeiro personagem que vai romper o chamado silêncio profético. Porque, de fato, não houve profeta no status de profeta, na receptividade de um profeta, desde Malaquias. Então, Malaquias termina o seu livro falando de Elias. O povo da época do período interbíblico espera a chegada desse profeta, e quando surge João Batista, as pessoas perguntam, será esse quem? Quem é esse personagem? Então eles consultam os profetas e olham para ele, consultam os profetas e olham para o João Batista, tentando entender aquele fenômeno. E o João Batista, então, antes de ser o Batista, o João, é um personagem ligado à expectativa profética. E a expectativa profética é centrada em torno do reino de Deus. Todas as esperanças do povo de Israel estavam canalizadas, embora não muito claramente, mas estavam canalizadas para, as expectativas estavam canalizadas para esta intervenção de Deus para salvar a nação de Israel. E os mais liberais pensavam, bom, se vai salvar a nação de Israel, então vai salvar também a humanidade, vai ser luz para os gentios. Portanto, o propósito da aula de hoje é pensar João Batista no tema, na expectativa, na vinculação ao reino de Deus. E eu espero demonstrar para vocês que esse é o ministério principal de João Batista. O ministério principal de João Batista não é acostumar os discípulos de Jesus com o batismo. O próprio batismo tem um sentido preparatório. João Batista está anunciando o arrependimento para preparar o povo para a chegada do reino de Deus. Então, enquanto os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os rabinos, os essênios, os zelotes, estavam todos aguardando o reino de Deus e pensavam ser eles mesmos os mediadores, ou seja, aqueles por meio dos quais viria o reino de Deus. No meio de todo esse tabuleiro aparece João Batista, pregando arrependimento de pecados para preparar o caminho do Senhor. Então hoje a nossa tarefa é reler João Batista, revisitar João Batista dentro desta temática do reino de Deus. É isso que nós vamos fazer. Bom, se você conhece os evangelhos, você sabe que aliás, os 4 evangelhos falam de João Batista, mas é claro que o objetivo dos evangelhos é falar de Jesus Cristo, portanto, eles reservam pouco espaço para João Batista. Mateus fala de João Batista para poder contar o batismo de Jesus, Marcos alguns versículos, depois conta a prisão e a morte de João Batista, depois o nome de João Batista aparece em um ou outro momento, Lucas dá um pouco mais de espaço
para João Batista. João também vai citar João Batista no capítulo 1, depois um pouco mais para frente no capítulo 3, no capítulo 4, e João está ali meio que encoberto pelo grande personagem que é Jesus Cristo. Então, assim que Jesus Cristo entra em cena, João Batista vai saindo de cena e, por fim, é preso e morto, né? Para reconstituir este cenário, este material a respeito de João Batista, nós vamos propor aqui uma pesquisa que vincule a autoidentificação de João Batista, ou seja, quem João Batista disse ser, com as profecias de fundo. Então, por exemplo, João Batista é o mensageiro que vem adiante do Senhor, preparar o caminho do Senhor. Ora, quando se fala assim, o que o autor do Evangelho pretende? Pretende evocar na nossa memória as profecias do Antigo Testamento correspondentes. Quando perguntam para João Batista, quem é você então? Ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto. E ele então provavelmente cita porções inteiras de Isaías. Mas o autor de Evangelho não cita. O que ele espera que você faça? Que você pegue sua Bíblia, passeie ali, né, as páginas e vá ler a profecia, meu irmão, minha irmã. Né? Então é isso que nós vamos fazer aqui para compor o quadro completo a respeito deste personagem João Batista. São João Batista. Ops, não pode falar São João, porque fica parecendo idólatra, né? Nossa grande preocupação. Bom, meus irmãos, vamos lá então. Os crentes estão discutindo se pode fazer festa junina ou não pode fazer festa junina, né? Não sabe quase nada sobre João Batista, a não ser que ele batizou, e ficam discutindo picuinha quando deveriam seguir a trilha do Evangelho para saber quem é este homem, de quem Jesus falou, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então, seguindo Jesus Cristo, nós vamos agora ao deserto, né? Jesus fala, quem vocês foram ver no deserto? Um homem fino? Um teólogo? Alguém vestido de roupas elegantes? Não, vocês foram ver um peão, né? Um homem mal vestido, bruto, bravo e humilde, né? E nós vamos fazer então essa trilha hoje. Antes de falar de João Batista, eu quero falar da pessoa dele, do ministério dele. Então a aula está dividida basicamente em duas partes: a pessoa de João Batista e a atuação de João Batista. Antes de falar sobre isso, quero fazer uma pequenina reconstituição, retomando o assunto da aula passada, só para você compor mentalmente o cenário. Quando João Batista nasce e então cresce até por volta dos seus 30 anos, quando aparece pregando, né, a gente não sabe a idade dele e também não sabe por quanto tempo ele atuou, fica parecendo que ele atuou por pouco tempo, mas a Bíblia não diz. A Palestina está sob domínio, eu estou ali no contexto, sob domínio romano. Há mais de 50 anos já. Então, quando João Batista nasce, os romanos já estão ali com o pé no pescoço dos judeus desde o ano 60, dos anos 60, que o povo palestino, o povo da Palestina, mudou de dono, né? Qual era o dono anterior? A dinastia Asmoneia, que havia enchido os olhos de muitos judeus, especialmente dos judeus ricos, a respeito de uma restauração monárquica. E eles conseguiram ficar no poder por 100 anos, até que, por culpa deles mesmos, eu falei sobre isso no curso interbíblico, os romanos interferem em Jerusalém e aproveitam a deixa e dominam o povo. Nestes dias em que Jesus nasce, João Batista nasce, Isabel, Zacarias, Maria, José, toda essa historinha do Natal, quem governa
toda a Palestina é um tal de Herodes, Herodes Magno, um homem genial no sentido político e executivo, porém perverso e mau, violento, que governa o povo judeu todo, do norte a sul, amando dos romanos, com absoluta fidelidade aos romanos, mas governa sobre os judeus com punho de ferro, né? Então, ele é, digamos, o senhor e o dono do mundo nesta época. Como ele já estava velho, assim que Jesus nasce, segundo a melhor cronologia, Herodes morre. Logo depois daquela matança dos meninos de Belém, Herodes morre. Quem passa a governar a Judeia, então, é um filho de Herodes, Arquelau, pior do que o pai. Pior que em todos os sentidos, né? É como os filhos da besta brasileira, são piores do que o pai. E a Galileia, região onde Jesus mora, né? Então a família de João Batista mora mais ao sul, está sob governo de Arquelau, filho de Herodes. E a família do norte, Galileia, Nazaré, Cafarnaum, etc., essa região está sob o controle de Herodes Antipas, um outro filho do Herodão, que eu posso chamar aqui de Herodinho, para não confundir. A Bíblia chama de Herodes, mas ela não explica que é o filhote, o Herodes Antipas. E eles estão, então, sob o governo desses reis déspotas que querem agradar os romanos em benefício próprio. E como é que eles fazem isso? Dominando completamente os judeus. Nesse contexto é que João Batista e Jesus nascem, debaixo de uma violenta opressão, em que o sonho da libertação vai ficando cada vez mais impossível, porque o controle que agora vige sobre os judeus é o mais poderoso que a história antiga tem notícia, pelo menos no Ocidente. Então, se eles não haviam conseguido se libertar da Babilônia, não haviam conseguido se libertar do Egito, da Síria, da Medo-Pérsia, agora, então, é o maior de todos os impérios. Portanto, o sonho de ser livre está ficando cada vez mais impossível. Por outro lado, eles não podem se conformar com esse domínio. Por quê? Porque o domínio é violento. O domínio expropria deles tudo, né? Empurrando milhares de judeus para a miséria, para a fome, para a pobreza. E nós sabemos que a família de Jesus é uma família pobre. Sabemos que a família de Zacarias, de Isabel, de João Batista, é uma família pobre. Então é nesse cenário que João Batista vai nascer. Quando lá na vida adulta, João Batista começa a sua explosão pública e varre com a sua mensagem toda a região, quem está governando o sul já não é mais Arquelau. São governadores romanos. Desde o ano 26, quem governa a Judeia é o tal do Pilatos, que é um governador longevo, porém perverso. Portanto, não alivia em nada a situação dos judeus. Os judeus passam de um perverso para outro perverso, né? E a região norte, então, onde a família de Jesus mora, continua sob o controle do Herodes. Esse Herodes, esse Herodinho do norte, é o Herodinho que vai prender e matar João Batista, e é o Herodes que persegue, porém não consegue matar Jesus Cristo. Então é esse Herodinho. Então o Herodão perseguiu a criança, o Herodinho perseguiu os adultos, os dois adultos, né? Só não mata Jesus, porque Jesus está atuando no sul quando é preso. O Evangelho de Lucas conta uma certa disputa jurisdicional, aliás, uma disputa negativa, né?
Pilatos dizendo, não, esse homem é do norte, toma lá e julguem lá. E Herodes dizendo, não tem nada a ver comigo, ele cometeu crime aqui contra o templo, então é da sua jurisdição. Né? E afinal, então, Jesus morre no sul, porque deveria morrer em Jerusalém e deveria morrer pela forma de execução romana. Tudo bem até aí? Tudo isso, então, até agora, para introduzir e para contextualizar. Vamos falar, então, agora do personagem João Batista. Vamos apresentá-lo, vamos ver o que é dito sobre ele. Primeira coisa, o nome de João Batista. Ontem, lá na nossa leitura orante, né, conduzida pelo meu querido irmão Elton, que está aí, nós discutimos essa questão, surgiu lá no meio das conversações dos irmãos e irmãs, essa questão do nome João, né? Vocês conhecem a história que Zacarias era um sacerdote, não da casta superior, mas daqueles sacerdotes pobres, né? Não daqueles que moravam em Jerusalém, daqueles que moravam no interior e iam 2 vezes por ano a Jerusalém cumprir o turno, os 24 turnos, né? Provavelmente ele ia lá 2 vezes por ano. E ele se chamava Zacarias, era da linhagem aarônica, né? Tanto ele como sua mulher poderiam perfeitamente ser da família sumo sacerdotal, mas o templo está sob controle político de outros sacerdotes e a família que deveria ser a governadora do templo está no interior, vivendo pobremente, né? E há uma discussão em torno do nome, né? Eles acham assim, vamos dar o nome do pai a esse menino, porque ele vai suceder o pai, ele vai ser sacerdote, ele vai ser sumo sacerdote, não no sentido político, mas ele vai fazer as funções sacerdotais, esse menino vai ser preparado para o templo. Mas então, cortando a tradição, né? Alguém até comentou, né, a nossa irmãzinha Marileide comentou, a Isabel, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, porque ela roga para si o direito de dar nome ao menino. E o pai é consultado para ver se diverge da mulher e adota o consenso dos parentes, e ele também dá o nome, confirma o nome de João. E esse nome era de Zacarias. provavelmente, né? Então ele quebra a tradição e vai para um nome novo, um nome que não é nome da família, né? E esse nome é muito interessante porque ele é um nome de origem hebraica, ele está helenizado como Yohanan, né? Mas ele tem uma escrita mais longa no hebraico, que poderia ser Jehoanan e Eohanan, né? Que é a abreviatura do nome de Yahvé, e o Haná, é a palavra hebraica para graça. Então o nome de João já enuncia algo a respeito do seu ministério, a visitação da graça de Yahvé. Ou seja, esse nome não faz justiça apenas a Zacarias e Isabel, que já era fora da idade de conceber, e Deus então é misericordioso com ela, mas esse menino anuncia no seu próprio nome a visitação da graça de Yahvé. Portanto, ele já carrega no seu nome, assim como Jesus recebe um nome inspirativo, João também recebe um nome inspirativo. O cognome Batista não é nome próprio. Hoje sim, está cheio de João Batista por aí, né? E sobrenomes batistas, né? Além da denominação batista, dos crentes batistas. Mas Baptista é apelido que ele recebeu na sua vida adulta e após o seu ministério, porque vem do verbo baptizo em grego, que significa mergulhar. Portanto, não é redundante falar
batismo por imersão, né? Porque batismo já significa imersão. Falar batismo por imersão, de acordo com a etimologia, seria como dizer imersão por imersão. Não faz sentido. Mas como João é um batizador e o seu batismo alcança uma grande popularidade, ele recebe então o apelido de João o Batista. Assim como Jesus vai receber o apelido de Cristo, Jesus o Cristo, e depois vira uma espécie de sobrenome, Jesus Cristo, João Batista também recebe um apelido que com o tempo se torna seu sobrenome. E assim João Batista é cortado da linhagem sacerdotal e introjetado numa outra linhagem que não é a linhagem da sua família, a linhagem profética. E dentre os profetas, o maior. Bom, esse menino foi anunciado carregado de profecias. Então, quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista para Zacarias, vocês conhecem a história, está lá em Lucas 1, Zacarias está no templo, está no Santo dos Santos, naquele auge da celebração, da expiação, e ele recebe a visitação de um anjo, e o anjo fala para ele, esse menino será grande diante do Senhor. Senhor aqui indica um termo para Deus. Então esse menino será grande diante do Senhor. Não está falando de Jesus Cristo. Zacarias não sabe ainda sobre Jesus Cristo. Nós que somos os leitores sabemos. João Batista não sabe. Esse é o nosso exercício. É ler como se nós não soubéssemos, como é que se fala? O spoiler, né? Ler sem dar spoiler, sem saber o final da história. O menino será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Jesus pode beber, João não, né? Esse menino será então nazireu. A tradição judaica, hebraica, israelita conhece os nazireus, ou seja, esse menino está sendo separado para uma missão especial. Ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E Lucas vai contar como isso aconteceu. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão para indicar ser ungido. Ungido remete ao verbo ungir. E ungir é a palavra que está por trás do nome Messias. Então surge aqui uma dúvida, esse menino será o Messias? Quem será esse menino cheio do Espírito Santo desde o ventre? Não há notícia no Antigo Testamento ou na tradição de Israel de alguém que tenha sido visitado por Deus desde o ventre de sua mãe. Normalmente, depois que nasce, o menino recebe uma profecia ou recebe um nome de Deus. João Batista recebe antes. E a missão dele, anunciada pelo anjo a Zacarias, é converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, o ministério de João Batista é preparar o povo de Israel para a chegada de Deus. E o anjo diz mais, irá adiante dele, adiante do Senhor seu Deus, olha aqui a cristologia, né? Irá adiante do Senhor seu Deus no espírito e poder de Elias, para converter, de novo a palavra converter, o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos. Então vocês percebem aqui que o ministério anunciado a João Batista é um ministério de conversão. Não pense na conversão cristã ainda. Vamos nas sandálias de Zacarias. Todo o povo está esperando a preparação do povo judeu para a chegada do reino. A grande esperança do povo judeu que está com a bota dos romanos no pescoço, não é bota ainda, né? A sandália dos romanos no pescoço,
é a chegada da salvação de Deus. Não é salvação dos pecados nem do fogo do inferno. É salvação dos inimigos de carne e osso, que impedem o povo judeu de prestar o seu verdadeiro culto e viver em paz. Portanto, a chegada de João Batista é para resolver este problema que impede a chegada do reino de Deus. Como o reino de Deus pode se manifestar com esse povo todo dividido, com esse povo todo fragmentado, todo desviado, todo corrompido? Olha lá o próprio sacerdote, olha o que esses caras estão fazendo. Eles fazem coisas que desonram o cargo deles. Então os fariseus dizem uma coisa, os zelotes dizem outra, os essênios dizem outra, os saduceus dizem outra, ninguém se entende. E cada um acha que o reino de Deus virá por meio deles. Então João Batista é anunciado como aquele que finalmente converterá os filhos de Israel a Deus. E não apenas isso. Converterá os velhos aos novos. Abrirá os velhos para novas compreensões a respeito do reino de Deus. Colocará as próprias tradições em questão, a fim de que haja uma conversão, uma convergência da nação para então chegar o Cristo e converter os desobedientes à prudência. E por fim ele fala, e habilitar um povo preparado. Toda esta fala do anjo a Zacarias casa perfeitamente com os estudos que nós fizemos nas aulas passadas, que é preparar o povo para a chegada do reino de Deus. Se você ler Malaquias, capítulo 4, os últimos versículos de Malaquias, eu acho até que eu já li isso em alguma aula passada, Malaquias fala assim: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Está chamando o povo à observância da lei. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão, o profeta Elias, invoca o profeta, o grande profeta, que interferiu no reino de Israel para promover a conversão, para promover a destruição da idolatria após os deuses Baal e Asherá, ou Azerat, de volta para Yahvé. Então a situação vai se repetir. E antes que Deus possa vir, ele mandará um profeta antes. Então, desde Malaquias até os dias de Herodes, há toda uma especulação a respeito da chegada de Elias, de um profeta no poder e no espírito de Elias. Todo mundo conhece essa profecia. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor tem uma compreensão dúplice, porque ele pode parecer dia da visitação da misericórdia de Deus para a salvação do povo, e pode parecer e ser também dia de julgamento, dia de juízo, ou ambas as coisas. Proteção e salvação do povo fiel, do povo piedoso, e juízo e destruição e condenação do povo perverso, do povo violento. Então, o povo sabe que antes da chegada do Messias viria um precursor. E no versículo 6, o último versículo do Antigo Testamento, fala assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Zacarias entendeu assim. Zacarias era um homem da lei, um sacerdote piedoso, da linhagem de Arão, ele e sua esposa.
Então eles entenderam claramente o que significava. Como Zacarias e Isabel já eram idosos e eles nunca mais são mencionados, a narrativa de Lucas pula para a vida adulta de João Batista. E lá no versículo 80 fala que o menino crescia, né? Lucas capítulo 1 vai dizer assim, que o menino crescia poderosamente e tal. Deixa eu achar aqui o versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Não diz a idade, mas diz que esse menino provavelmente não foi criado por papai e mamãe, porque papai e mamãe já eram idosos e somem da narrativa. Se tivesse sido criado por Zacarias e Isabel, provavelmente viveria nas montanhas da Judéia, né? Ou Zacarias e Isabel romperam com o templo, se aposentaram para cuidar do menino, do que ele haveria de ser, e quem sabe até saíram da sua cidade e foram para o deserto, onde muitos piedosos já viviam, para preparar-se para a chegada do reino de Deus. O fato é que João Batista vai para o deserto. No deserto, certamente teve contato com piedosos, com pessoas que buscavam o reino de Deus, com pessoas que estudavam as profecias. E ele então ficou lá até o dia em que haveria de manifestar-se a Israel. E então, quando João manifesta-se a Israel, ele vem do deserto. E este vir do deserto tem amplo e rico sentido. Por quê? Porque o deserto foi o local da aliança, o local da peregrinação, o local da formação do povo. Tudo começou no deserto e na peregrinação. E os profetas e os piedosos também fugiam para o deserto. E João, então, vai assumir toda essa indumentária, vai assumir a personificação desta tradição, e ele vem do deserto. Eu vou falar agora brevemente sobre o estilo de Elias. Elias aparece vestindo roupas toscas, feitas do material mais barato, né, que é pelo de camelo. Ora, quem tem um pouquinho mais de decência se veste de pelo de ovelha, da lã da ovelha. O João Batista usa uma roupa tosca, roupa de pobre dos pobres, uma roupa feita de pelo de camelo, uma roupa rudimentar. E usa um cinto de couro para prender a sua roupa e para fazer grandes caminhadas. Eles usavam cintos. E o cinto de Elias é de couro. Isso não significa nada sofisticado, provavelmente aproveitamento de restos de qualquer animal. E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Se alimentava daquilo que a própria natureza dá. Aqui nós devemos lembrar que João era filho de sacerdote, era da família de Arão, e um sacerdote deveria usar as roupas próprias, as roupas que o livro de Levítico estabelece. Ele tem direito a roupas próprias, e ele deve acostumar-se com a sua indumentária sacerdotal. E também o sumo sacerdote tem uma dieta, o sacerdote de modo geral, tem uma dieta própria. E ele tem direito a comer dos dízimos que a nação produz. Ora, nós temos um sumo sacerdote vestindo a pior roupa e nós temos um sacerdote comendo animais da natureza e explorando e procurando o próprio mel.
Então, a própria indumentária de João Batista e sua dieta indicam o estado espiritual do povo de Israel. Quando os levitas estão abandonados, é porque o templo não está funcionando. Se o templo estivesse funcionando, esse menino deveria estar sendo preparado para o ofício sacerdotal. Esta indumentária é igual que nem a indumentária de Elias. Elias também se vestia de pele de carneiro e também andava com essa forma rudimentar. Então, João Batista propositalmente assume a identidade de Elias e vem com esta indumentária manifestar-se. O Elias tinha sido aquele rei, depois vocês vejam lá, final de primeiro livro de Reis, início do segundo livro de Reis, aquele grande desafio e embate contra o rei Acabe e contra a sua esposa idólatra, sacerdotisa dos ídolos cananeus. E o João Batista vai fazer a mesma coisa, ele vai ter o mesmo embate contra Herodes e Herodias. Então, nesse aspecto do embate político, do embate moral, do embate cultural, João Batista também imita e reproduz o ministério de Elias. Então, enquanto Elias confronta a injustiça praticada pelo rei Acabe e por sua esposa Jezabel, o João Batista também ataca o rei Herodes, que é um rei perverso, pior do que seu pai Herodes, né? E a sua imoralidade de ter traído seu próprio irmão e roubado sua esposa para fins políticos, para fins de assegurar uma porção maior da tetrarquia. Ora, o marido de Herodias também era candidato a assumir uma parte da Palestina. E então, nesse arranjo político ambicioso, ambos tentam passar a perna no próprio irmão, cunhado, e abocanhar uma segunda parte da tetrarquia. E João Batista vai colocar sua cabeça em risco ao confrontá-los e, portanto, também será preso e morto, como Acabe e Jezabel tentaram fazer com Elias. Quando João Batista aparece pregando, ele gera uma grande comoção, e isso está registrado nos evangelhos. Meus irmãos, minhas irmãs, por que é que João Batista, se eu falar Elias, vocês me perdoem, tá? Por que é que João Batista causa esse alvoroço? Aí nós temos que voltar à aula passada. Só pode causar alvoroço porque havia uma latente expectativa na chegada e na manifestação do Elias. Então, quando João Batista aparece trovejando no deserto, denunciando os pecados da nação, chamando o povo ao arrependimento, todo mundo quer saber quem é este personagem. É como se eles olhassem o checklist e dissessem: quem é ele? Será que ele é o Messias? Será que ele é Elias? Será que ele é o profeta lá profetizado, predito por Moisés? E então vocês podem perceber que as pessoas vão perguntar. Isso está muito claro em João capítulo 1, versículo 19, que o próprio templo e a Academia Teológica de Jerusalém mandam uma comitiva a João Batista no deserto. Olha que humilhação, os caras saírem lá da capital, lá do templo, para irem lá na ribanceira do Jordão entrevistar um pobre pé rapado lá e dizer: cara, nós viemos aqui a saber quem é você. Você é o profeta? Havia uma profecia de Moisés, lá em Deuteronômio 18, quando Moisés falou assim: olha, o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos,
semelhante a mim, a ele ouvirás. E depois, no mesmo texto, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes anunciará tudo o que eu lhes ordenar. Então, com base nessa profecia, a comitiva de Jerusalém desce à ribanceira do Jordão e pergunta, vem cá, João, você é o profeta? E ele fala, não, eu não sou. Então eles perguntam, você é o Elias? Eu já li aqui a profecia de Malaquias, que fala de Elias. Malaquias também fala, eu enviarei diante de ti o meu mensageiro. Depois ele fala, no capítulo 3 de Malaquias, de repente virá o Senhor ao seu templo. Então eles querem saber, você é Elias? E João Batista diz, não, eu não sou. Então aqui a gente fica pensando, né? João Batista tinha dúvida da sua identidade, da sua função ministerial, ou será que João Batista escondeu a sua identidade para poupar sua própria vida, ou para não comprometer seu ministério? Mas ele fala, não, eu não sou. E então a multidão e essa comitiva pergunta para João se ele seria o Cristo. E ele responde, deixa eu ver aqui em João capítulo 1, João capítulo 1, quando perguntam se ele é o Cristo, deixa eu ver aqui, respondeu não. No versículo 25, então por que batizas se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E ele então responde, eu batizo com água, mas no meio de vocês já está quem vocês não conhecem, o qual vem logo depois de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então é muito importante a gente entender que a manifestação pública de João Batista desperta uma intensa curiosidade. E essa curiosidade gira em torno, digamos, de pelo menos 3 personagens. O profeta predito por Moisés, que provavelmente é o próprio Cristo. O Elias, profetizado por Malaquias, pelo menos. E o próprio Cristo, o Messias, amplamente profetizado por diversos profetas. Bom, João Batista diz, não, não sou, não, não sou. Nenhuma das respostas acima, não, não sou. Então eles perguntam, quem é você então? E João Batista vai dizer, isso está registrado em Mateus, está registrado em Marcos, está registrado em Lucas e está registrado em João. Ou seja, múltipla atestação. Todos os evangelhos concordam que João apresentou-se com base na profecia de Isaías e de Malaquias. E ele fala então, eu sou a voz do que clama no deserto. Não a voz que clama no deserto, mas a voz do que clama no deserto. Ou seja, Deus está no deserto. Ele não tem mais porta-vozes dentro do sistema de vocês. Deus não fala pelo templo, Deus não fala pela sinagoga, Deus não fala por meio dos zelotes, Deus não fala por meio dos canais oficiais. Deus está onde sempre esteve, no deserto. E ele me manda adiante dele como sua voz. Vocês devem se lembrar que Jesus, uma vez batizado e identificado por João Batista, vai para o deserto. E antes de enunciar seu chamamento, sua pregação, vem de onde? Do deserto. Portanto, Deus vem do deserto.
E João Batista, então, se apresenta como voz do que clama no deserto. Esta profecia deve acionar na nossa memória, como acionou na memória de todos os que ouviram, porque estudavam as Escrituras para saber que esperanças eles poderiam alimentar. Esta profecia está em Isaías capítulo 40, depois você leia os primeiros 10, 11 versículos, né? Mas eu copiei aqui uma parte só para você entender o que João Batista está dizendo. O Evangelho não vai copiar tudo aqui. Você que procure, né? Você que, como é que as pessoas falam? Você que se vire. Você que se vire, né? Ele que se vire. Você que, a partir desta dica, vá buscar... Ele que lute. Você que lute. A partir desta dica que o João está dizendo e que o evangelista registrou, você que lute, meu filho. Vá atrás, né? Eu não deveria lhes ajudar, mas eu vou lhes ajudar, como dizia o professor Raimundo, né? Eu copiei aqui uma parte do texto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É aquele cara que vem na frente, como os batedores que vêm na frente da autoridade, na frente do imperador, né? Manda pessoas para irem preparando o caminho para a chegada da comitiva. Endireitem no ermo uma vereda para o nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Uma voz diz, clama. Quem é essa voz? A voz do que clama no deserto. Uma voz diz, clama. E a voz pergunta, que hei de clamar? Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias novas a Jerusalém, ergue tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Se você ler o outro texto paralelo a esse das boas novas, que eu acho que é Isaías 42, mas eu não copiei aqui, talvez copiei em outro lugar. Quando ele fala das boas novas, ele não fala apenas, eis aí está o vosso Deus. Ele fala, como é que ele fala? O vosso Deus reina, o teu Deus reina. Estas são as boas novas, que João Batista, para as quais João Batista abre caminho. Então, João Batista é precursor das boas novas. Se você, então, ler a profecia de Isaías, você vai perceber o ministério de João Batista, que é a preparação do caminho da chegada de Deus. Ora, Deus vem fazer o quê? Deus vem restaurar o povo. Esta é a esperança. Não há nenhuma outra expectativa, a não ser a salvação do povo que está sendo oprimido. E é claro que Isaías começa a falar de luz para os gentios, mas a luz vai brilhar em Jerusalém, e em Jerusalém serão proclamadas as boas novas. E quando ele fala do meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim, ele está citando Malaquias. Deixa eu pegar aqui o texto de Malaquias. Malaquias capítulo 3, eu estou usando Bíblia de papel, né? Então não é tão rápido, mas no livro de Malaquias capítulo 3, ele fala assim, o povo está perguntando, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Como é que nós podemos cumprir a justiça de Deus? E aí o profeta responde, Deus por meio do profeta, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante do Senhor. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança,
a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que relacionar João Batista com Isaías e com Malaquias. Então o que nós temos até agora é o nascimento de João Batista, a manifestação pública de João Batista, a curiosidade em torno da sua identidade, as identidades que ele não assume ser o Cristo, ele não assume ser o profeta, ele não assume ser sequer Elias. Mas tem a identificação positiva, aquela que ele se atribui. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Porque depois de mim vem alguém que é mais novo do que eu. É meu primo, é mais novo, nasceu depois de mim. Eu não o conheço, não sei quem é, mas ele já é antes de mim. E quando ele chegar, ele é maior do que eu. E eu não tenho condições nem de pôr a sandália no pé dele. Tal a sua dignidade. Tem uns comentários Sim, do Elton, por favor. Que ele diz assim, o deserto continua a ser uma realidade central na história da igreja. Isso. Desde os primeiros séculos temos os monges ou padres do Isso, deserto que se retiravam exatamente. das cidades e viviam no deserto. Eram cristãos que se dedicavam à oração e penitência a favor da oficialização do cristianismo, se tornou uma forma de protesto frente à observação da igreja. E salvaram a igreja durante décadas e séculos, né, Elton? Bem lembrado. A origem dos monges e monges, como conhecemos, que a partir do século V, com Bento de Núrcia, se tornaram as figuras principais da igreja por muitos séculos. Exatamente. Salvaram os manuscritos, né? Salvaram a tradição, se tornaram uma incubadora, digamos, da fé, né? Bem lembrado. Bom, eu passo agora, então... Tem mais algum comentário? Não. Tá, então eu passo agora a parte, digamos, principal, que é a própria pregação de João Batista, onde vai ficar mais claro o enfoque, né, do seu ministério. Só antes de... Pede para o pessoal curtir, compartilhar, para equalizar aí as... Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, tá bom? Me ajuda aí, me dá essa força. Lembrei da Dilma agora. É um conteúdo gratuito e a gente conta com o engajamento orgânico. Então, gente, o João Batista, então, assume essa posição profética, ele prega como profeta, ele fala diante do Senhor, que é exatamente a função do profeta. Falar a boca de Deus, falar pela voz de Deus. Ele tem um certo tom apocalíptico, lembra que eu falei da literatura apocalíptica? Ele tem um certo tom apocalíptico também, porque ele fala do juízo, do juiz que vem, o machado já está na raiz da árvore, a árvore que não produz bom fruto, ele corta e tal. Então ele assume uma certa influência apocalíptica, mas tem uma questão muito importante aqui que os cristãos de hoje deveriam ouvir, nós devemos ouvir João Batista, que é, ao invés de ficar olhando no longínquo do horizonte, no fim do mundo do Apocalipse, ele prega e exige uma ética e uma conversão imediata. Então não fiquem pensando nas grandes coisas do juízo final, não. Porque nós não vivemos diariamente um juízo final. Nós vivemos as pequenas ações da vida. É o cobrar além do devido, é acumular quando o irmão do lado não tem. Então eles falam, repartam a capa. Não cobrem além do que é devido. Façam exatamente o que a lei exige. Então João Batista rompe com aquela espiritualidade apocalíptica que só pensa nas nuvens e nos anjos do céu e nos demônios e no inferno, e fala assim, não me venham com esse papo, não, seus filhos de uma cobra, de uma víbora.
Vocês acham que vindo aqui fazer fila para se batizar, vocês escapam do juízo que vocês imaginam lá no final? Comecem a praticar justiça agora. Como é que João Batista, então, endireita o caminho do Senhor? Corrigindo a profecia e corrigindo a apocalíptica. E dizendo, tirem os narizes dos rolos dos profetas e olhe para o seu irmão do lado. Se você não é capaz de ver o irmão do lado com frio, que te interessa o juízo final? Que te interessa dar dízimo do endro, da hortelã e do cominho? Que te interessa ir ao templo se você não é capaz, se você rouba o seu cliente, se você pratica coisas injustas? Que te importa essa religião dos fariseus? Então João Batista bate duro contra a religião oficial. E todas as pessoas, desde a Judeia, dão ouvidos a João Batista e descem lá para se converterem. Então, João Batista está convertendo o coração das pessoas a Deus e uns aos outros, porque na fila do Jordão você encontra altas autoridades da religião oficial e plebeus como Jesus, que vem da Galileia. Ou seja, para João Batista convergem todas as classes, todas as regiões, todas as pessoas. O evangelista faz questão de dizer pessoas de Jerusalém, de toda a Judeia, da região do Jordão e até da Galileia, porque os discípulos de João Batista passam para Jesus e Jesus e o povo de lá desceu até João Batista. Então ele provoca uma grande comoção. Esse homem no deserto consegue fazer sua voz ser ouvida até nos canais da religião oficial. E todos querem ouvir João Batista. Por quê? Porque João Batista anuncia a chegada do reino de Deus. Como que os saduceus anunciavam a chegada do reino de Deus? Por meio do sistema do templo. Querem perdão de pecados? Pague. Vá lá, meu filho. Entra na fila, entra no mercado, né? Compra lá o boi puro, troca a tua moeda e vai enriquecendo o sistema, vai enriquecendo o sistema. João monta um sistema paralelo, muito mais fácil, muito mais barato, muito mais simples e muito mais eficiente. Deus está chegando. E deem frutos de arrependimento. João está abolindo o sistema do qual o pai dele faz parte. E as pessoas estão indo agora ao Jordão, ao deserto, arrepender-se dos seus pecados e não mais para Jerusalém. E pior, o povo de Jerusalém está descendo ao Jordão para receber o perdão de pecados, o arrependimento e esperar a manifestação de Jesus. Bom, vamos então agora à pregação de João Batista e com isso eu estou caminhando para o encerramento. A pregação de João Batista é enunciada de modo indireto nos evangelhos, mas tem uma expressão que ficou registrada em Mateus, capítulo 3, versículo 2, em que ele fala: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ou arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Aqui está o teor e o tema central da pregação e do ministério de João Batista, que foi resumido, sintetizado por Mateus nesta frase: arrependam-se, preparem-se, mudem seus caminhos, endireitem os caminhos. Não são os caminhos topográficos, meus irmãos, são os caminhos morais, os caminhos
religiosos, os caminhos da justiça. Parem de oprimir seus irmãos. Parem de aderir a esse sistema macabro e violento. Mudem a cabeça. Produzam frutos de arrependimento. Ou seja, a mudança operada aqui, simbolizada no batismo, tem que ser operacionalizada em atos de justiça. Por que vocês devem fazer isso? Porque aquilo que vocês aguardam agora está à mão. A palavra próximo aqui não significa estar no céu, ou estar no fim do mundo, ou estar dentro de você. Significa agorinha. Está chegando aí. Eu apenas vim em antes dele. Eu apenas vim antes. Mas aquele que me mandou está chegando. Inclusive, ele fala num texto que eu li aqui de João, já está entre vocês. Vocês não o conhecem. Eu também não conheço, mas eu fui instruído a identificá-lo. E quando ele aparecer, eu vou apresentá-lo. Né? Mas mudem a cabeça de vocês. Por quê? Porque o reino de Deus, a nova ordem de Deus, o novo modo de se organizar, de se relacionar, de produzir, de consumir, está chegando. O novo governo de Deus está chegando. Por causa disso, preparem os caminhos. Mudem o modo como vocês se relacionam. Ele vai dizer para os fariseus e saduceus, seus filhos de uma cobra, quem enganou vocês a fugir da ira vindoura? Vocês estão aqui apenas para levar esse povo de volta para o sistema. Vocês estão aqui para transformar o banho no rio num banho público. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês acham que vão escapar porque vocês leem Abraão, leem Moisés e leem a lei, etc.? Produzam frutos de arrependimento, porque o machado de Deus já está armado para cortar toda árvore que não produz bom fruto. Não pensem que porque vocês são judeus e não são samaritanos, ou porque vocês guardam isso ou guardam aquilo, não pensem que vocês vão escapar. O Deus que vem atrás de mim, o Senhor que vem depois de mim, o que ele quer são obras de justiça. Eu lhes batizo com água para arrependimento. Depois de mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo, que ungirá com o Espírito Santo e com fogo. E não é o fogo do Pentecostes, não. É o fogo que purifica. É o povo que limpa. Por quê? Porque Deus quer um povo justo, um povo preparado. Então, desta forma, João Batista está preparando o povo para a manifestação e a pregação de Jesus Cristo. E por fim, ao anunciar o reino, anuncia também o Cristo. Ele fala, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Aqui tem uma inversão grande, porque Jesus é que deveria ser submisso e prestar honras a João Batista, que é mais velho e é da linhagem sacerdotal. Jesus é da família de Davi, mas a família de Davi não tem mais poder nem autoridade. Quem tem autoridade é o filho de Arão, que ainda oficia no templo. Então, pela lógica, Jesus é que deveria bater continência para João Batista. Mas João Batista anuncia Jesus dizendo, esse que vem depois de mim
é mais poderoso do que eu, e eu não tenho dignidade nem para carregar as sandálias dele, nem para, abaixando-me, calçar as sandálias dele. Esse é um sinal de realeza. Ele não está aqui fazendo cristologia. Ele não está aqui fazendo uma teologia a respeito de Jesus. Ele está reconhecendo que ele é precursor da grande chegada do reino de Deus. E, portanto, ele está atribuindo a Jesus a realeza. A realeza. Porque o trato de abaixar-se e cuidar dos calçados, né, das sandálias, é o tratamento de um rei. Quando ele fala a sua pá, eu estou lendo Mateus 3, 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está atribuindo a Jesus o papel de Messias, rei e juiz. Está tudo em casa. Ora, são os pecados do povo que impedem a manifestação do reino de Deus. Quando esse rei chegar, esse homem ungido, Machia, esse homem ungido, escolhido por Deus chegar, esse homem que é mais poderoso, esse homem que é levantado por Deus para instaurar o reino, ele vai limpar o seu reino. Ele vai limpar de modo imediato. Ele vai recompensar os justos, aqueles que se arrependeram, aqueles que produzem fruto de justiça, e ele vai julgar os maus. E ele usa aqui a linguagem da agricultura que todo mundo podia entender. Recolhe o trigo, aquele que alimenta, aquele que é o fruto, no seu celeiro, e queima a palha, dizendo de separação. Não está falando de inferno, não está falando de céu, está usando uma figura da agricultura para dizer a justiça de Deus chegou. A partir de agora, vocês não vão mais se esconder nas roupas sagradas, nos lugares sagrados, nos ritos sagrados. Deus fará a diferença entre o justo e o injusto. Esse que vem depois de mim acolherá os justos, como se fosse o bom trigo no seu celeiro, mas recusará, rejeitará, como lixo do mundo, os poderosos, os hipócritas, os idólatras. E ele, então, com esta fala, anuncia o reino de Deus. Bom, o meu objetivo aqui, espero ter conseguido, era vincular João Batista às torrentes da profecia e das especulações a respeito dos profetas, portanto, da esperança, vincular o anúncio do nascimento de João Batista, do homem, o personagem João Batista, do ministério de João Batista e da pregação de João Batista com a esperança do reino de Deus. Se você quiser entender João Batista de outra forma, vá por conta e risco. Você está cristianizando João Batista. Mas João Batista é este homem. Se você não sabe nada sobre Jesus Cristo, nem sobre a história de Jesus Cristo, eu coloquei você nas sandálias de João Batista. Eu coloquei você lá na ribanceira do Jordão. Talvez até dentro da água, né? Para que a gente sinta o impacto do ministério de João Batista. Sim. Alguma pergunta, algum comentário? Eu ainda tenho aqui alguns versículos para citar, apenas para que vocês saibam que a chegada de Jesus Cristo não exclui João Batista. É claro que logo na sequência João Batista será preso e decapitado,
Ok. Mas a religião de João Batista, a fé de João Batista, os discípulos de João Batista continuam existindo. E durante algum tempo, a escola de João Batista e a escola de Jesus correm paralelamente. E isso fica muito claro no ministério de Jesus e na narrativa dos evangelhos. Então, para nós que somos cristãos e não batistas, não da Igreja Batista, não somos da seita de João Batista, né? Nós achamos que João Batista, tipo, dá licença aí, seu João, dá licença aí, porque nós vamos agora com Jesus, né? Tipo André, né? Senhor, quem é aquele lá? Aquele lá é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Opa, então tchau, seu João, nós vamos com ele. Nós estamos procurando outra coisa. Nós estamos procurando o Cristo. Então, como você anunciou o Cristo, nós vamos com ele, tá bom? Tchau. Mas muitos discípulos ficam com João Batista. E mesmo depois que João Batista é preso, os discípulos continuam pregando. E às vezes até rivalizando com os discípulos de Jesus. Então, João Batista não some. Ele continua anunciando o reino. E seus discípulos continuam anunciando o reino. E Jesus Cristo vai entrar em choque com João Batista e com os discípulos de João Batista. Né? E, enfim, Jesus, então, ao realizar seu ministério, né, engloba toda esta movimentação batista, e nós vamos ver o resultado disso lá em Atos 19, lá na Turquia, lá na cidade de Éfeso. Quando Paulo chega lá, ele encontra um grupo de pessoas que se parecem cristãs. E ele pergunta, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele fala, Espírito Santo? Como assim Espírito Santo? Não, nós fomos batizados no batismo de João. Nós seguimos João, nem sabemos do Espírito Santo. E então Paulo cumpre o ministério de Jesus Cristo e completa aquilo que João Batista havia começado neles. Então vocês veem frutos do trabalho de João Batista lá na Turquia, lá em Éfeso. Quando Paulo chega, os discípulos de João já tinham chegado primeiro, estavam lá evangelizando, e Paulo vai conversar com eles. E eles então aderem à doutrina de Paulo a respeito de Jesus Cristo. Eu só queria fazer um comentário sobre ele, que é importantíssimo. A gente não se lembra que ele é filho de sacerdote, que ele tinha direito a certas regalias, sim, né? Então, é preciso entender duas coisas, né? Entender o contexto em que se vivia a corrupção da religião na época do Império Romano, e entender quem ele era e que ele enfrentou o sistema. Total. Porque, imagine, ele como precursor de Cristo, que era uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ver a religião. Caminho, né? Um novo caminho. Um novo religar, né? Com Deus. Um novo caminho, né? Ele não podia legitimar o judaísmo, né? Sim. Então, o fato de ter ido morar pro deserto, que todo mundo fala assim, é um cara excêntrico, um cara... Mas isso, para mim, é um enfrentamento ao sistema, total, né? Total. Então, ir morar no deserto. Ele deveria ser sacerdote. Tinha direito às roupas, né? Especiais, não. Escolheu a pele de carneiro. Então, em tudo que ele... O pelo de camelo, que é a mais pobre possível. E, por exemplo, a comida também, né? Ele teria direito a umas comidas especiais, sim, né? E não. Especial. Optou por... Inclusive o melhor da terra, né? Porque comeria os dízimos, né? Exatamente. Quer dizer, em qualquer lugar que ele chegasse, ele tinha os direitos assegurados pela lei. Exato. Então, nas comidas também escolheu o gafanhoto, né? Sim. Então, assim, é um enfrentamento ao sistema, porque não faria sentido ele legitimar, né? O próprio fato dele batizar para perdão de pecados é uma afronta ao templo, né? Porque o lugar de perdoar pecados é no templo. Exatamente. E pra não na ribanceira do Jordão. Pois né? Então, a gente lê e não percebe e essas descer, coisas. né? Tem talvez um sentido simbólico aqui também, que é descer, né? Jerusalém está no alto da montanha, okay. O Monte Sião, e o Jordão é fundo, né? Tem que descer lá embaixo, né? Olha só os sentidos, né? E a gente lê e não percebe.
E para mim o fato dele fazer um resumo sobre o teor da pregação dele, sobre igualdade e justiça social. Aí no final eu vou colocar um texto meu que encontrei com muito custo, mas que tem a ver com a contextualização de algumas coisas que estavam acontecendo politicamente na época. Então, talvez vocês não vão entender uma coisa, mas eu vou deixar depois o texto aí para quem quiser, tá bom? Legal. Deixe-me, então, aproveitar esses últimos minutos para citar um pouco desses reflexos de João, do grupo de João e Jesus, né? Por exemplo, em Mateus 11, João está preso, mas ainda tem acesso a seus discípulos, e ele manda seus discípulos fazerem uma pergunta muito estranha para Jesus. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Percebam que Jesus está corrigindo as expectativas do próprio João, né? E Jesus, então, responde com uma prática profética. Ele manda dizer a João que os doentes estão sendo curados, os oprimidos estão sendo libertados, os mortos estão sendo ressuscitados, e as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres. Com certeza, Jesus está citando Isaías, e ele manda esse relato codificado para João, e o Evangelho não narra, mas João certamente aceitou e morreu com a sua consciência tranquila, com a sua missão cumprida. E na sequência, Jesus vai dar testemunho de João. No próprio capítulo 11 de Mateus, Jesus fala assim: quem vocês foram ver no deserto? Vocês foram procurar um homem fino, um homem oficial? Não, vocês foram buscar um profeta. E João foi um profeta. Sim, eu vos digo, versículo 9, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, Jesus deixa claro que João Batista é o cumprimento da profecia de Elias. Em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha onde Jesus situa João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Percebam que nesse texto de Mateus 11, Jesus relaciona João Batista com Elias e Jesus relaciona João Batista com o reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que a lei e os profetas predisseram se cumpriu em João Batista, e João Batista abre caminho para o reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois da transfiguração, em Mateus 17, quando João Batista, representando os profetas, e Moisés, representando a lei, aparecem falando com Jesus, e os discípulos estão estupefatos, né? E eles estão descendo a montanha com Jesus, não com Moisés, não com Elias. Os discípulos perguntam: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então aqui vocês percebem que os escribas estudavam o personagem de Elias e ainda estavam esperando a chegada de Elias. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então Jesus confirma a profecia, mas corrige a interpretação. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Portanto, não há dúvida
que João Batista cumpre as predições a respeito do profeta Elias. Em João 5, Jesus está discutindo com os judeus, com as autoridades dos judeus, com escribas e fariseus, e ele fala o seguinte: vocês mandaram mensageiro a João, e João deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo de testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que vocês sejam salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vocês quiseram por algum tempo alegrar-se com a luz dele. Vocês acharam João curioso e vocês foram conversar com ele. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse são essas que testemunham a respeito de mim. O Jesus era confundido com João Batista. Por exemplo, em Marcos 6, vejam que Jesus então vivia à sombra de João Batista, né? Ele é batizado por João Batista, vamos ver na próxima aula, e ele, de certa forma, é menor do que João Batista na fama. Então, quando as pessoas começam a ouvir o que Jesus está fazendo, isso chega aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Mas alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso neles operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, um dos profetas. Herodes, porém, ouvido isso, disse: não, é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Ou seja, João, depois de morto, ainda assusta. E Jesus é confundido com João Batista. Outro texto, Mateus 16, quando Jesus perguntam: quem diz o povo ser o filho do homem? As pessoas respondem: uns dizem que você é João Batista, outros Elias. Então Jesus ainda está sendo compreendido nesse trânsito entre é Elias, é aquele cara, porque João Batista não sei se ele era Elias, não ficou muito claro, os escribas não confirmam. Então será que Jesus é que é o Elias profetizado? Ou será que ele é o verdadeiro João Batista, aquele João Batista era falso? Ou será que João Batista ressuscitou e nele agora ele veio mais poderoso ainda? Olha a confusão que eles estavam fazendo a respeito da visitação. E então Pedro vai dizer: tu és o Messias. E Jesus fala: não contem para ninguém. Tudo isso, meus irmãos, está em torno do reino de Deus. Lá no final do ministério de Jesus, em Mateus 21, depois que ele está em Jerusalém, já na Semana Santa, ele fala assim: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês também fazendo pergunta, eu também vou fazer pergunta para vocês. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E então as autoridades religiosas, os fariseus, perguntam: peraí, senhor, dá um tempinho aí para a gente pensar. E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele vai nos dizer: então por que vocês não acreditaram nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Ou seja, anos depois, João Batista ainda está no imaginário do povo. E o povo segue Jesus porque João Batista mandou. E Jesus pergunta: e vocês aí, o que dizem do testemunho de João? E as pessoas falam: não, João era um qualquer aí e tal. Tinham medo de um morto. Tinham medo de um morto. Para vocês terem uma noção do poder e do impacto que João Batista causou no meio do povo. Tudo isso no sentido de preparar. Ou seja, quem reconhece em João Batista o precursor está seguindo Jesus, porque João Batista disse: esse é o cara. Esse é o cara. E aí nós vamos ver na próxima aula agora como Jesus assume esta identidade,
reconhecida publicamente por João e como ele a cumpre, de modo a satisfazer João e a população e, de certa forma, corrigir e decepcionar. Porque nesta atuação de Jesus, nós vamos encontrar agora o reino de Deus. Até agora nós transitamos entre a expectativa, as predições, as confusões, as esperanças e agora o anúncio do reino de Deus por meio desse bombástico ministério de João Batista. A partir de domingo que vem, na aula 16, que é a última deste bloco, nós vamos então chegar até Jesus e agora ouvir da boca de Jesus o sentido que Jesus dá ao reino de Deus. Ok, nosso horário extrapolou. Bom, gente, é isso. Algum comentário, alguma pergunta? Rosana, legal. Ela diz assim, mais uma aula espetacular, Obrigado. Com novas maneiras de ler e entender a importância desse personagem intrigante e sempre um tanto relegado, é verdade. Obscurecido, né? Importantíssimo também a colocação da Irene sobre o lado subversivo de João. Exatamente. Eu não consegui colocar o texto no YouTube porque não cabe, mas aí depois é uma maneira. Okay. Mas quem se interessar, eu coloquei no YouTube. Tá, de repente dá para colocar o link lá depois. Se bem que eu vou encerrar aqui, né? Mas tudo bem, gente, vai estar no YouTube e também você compartilha na tua página, né? Porque as pessoas conhecem a tua página. Tá bom. Então, bom domingo a todos. Então é isso, gente. Sexta-feira estamos de recesso. Nos vemos domingo que vem. Tchau, pessoal do YouTube. Beijo, gente. Tchau, pessoal do Facebook. Tchau, pessoal do Spotify.